Bom, para quem não me conhece, meu nome é Edson, eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Como vocês podem perceber, eu estou aqui de férias, né? Sem fazer a barba, sem terno, sem gravata. Mas eu já tenho uma certa experiência com órgãos públicos, porque eu já trabalhei no SERPRO, eu já trabalhei na Prodan, na imprensa oficial. E na maioria desses órgãos eu sempre interagi na contratação de terceiros. Então a gente acabou adquirindo uma certa experiência nas dificuldades que a gente tem, tanto do lado do governo ao contratar, quanto do lado do prestador de serviço, né? As dificuldades que eles têm para prestar serviços para governo. Alguém aqui trabalha com governo? Presta serviço para governo? Fácil? Mais ou menos, né? Vamos ver se vocês vão se identificar com problemas e soluções aí. Bom, eu vou falar especificamente do caso do Drupal, porque eu acho que tem um potencial muito grande, apesar dos problemas que a gente tem hoje, tem um potencial muito grande para essa plataforma dentro do governo. Bom, dificuldades. Vamos começar pela parte ruim, né? As dificuldades que a gente tem para trabalhar com o governo, tanto de um lado quanto do outro. Processo licitatório. O processo licitatório ele não é um processo fácil, né? Ele acaba às vezes atrapalhando mais do que ajudando, apesar de ser necessário hoje, apesar de a gente ter algumas críticas, né? Eu tenho algumas críticas à forma de contratação hoje, as dificuldades que a gente acaba, as barreiras que a gente acaba criando, que eventualmente não impedem as pessoas mal intencionadas de fazer negócio com o governo e dificultam a entrada de empresas sérias para trabalhar com o governo. Bom, primeira coisa que em Drupal a gente tem poucos fornecedores que trabalham com o governo, tá? Tem empresas grandes como a CI&T, por exemplo, que não atendem o governo, porque eles esbarram, pelo que eu conversei da última vez com eles, no terceiro item, a questão de escolha por menor preço. Eles não querem competir com menor preço, porque realmente é meio injusto, né? Uma empresa que tem um investimento grande em formação e capacitação ter que competir com uma empresa pequena que não capacita, que não vai entregar um serviço de qualidade e que consegue fazer um preço mais baixo. Bom, então no Drupal a gente tem esse problema principalmente em questão de governo. Poucas empresas trabalham com o governo. Muita burocracia. Eu chegava a demorar 6 meses para fazer um processo licitatório. Entre a gente falar, vamos contratar e chegar no pregão eletrônico. 6 meses de burocracia. Isso às vezes até mudava o escopo, né? Um negócio que você fica correndo atrás do rabo. Porque tanta gente passa por jurídico, passa por comercial, passa pelo departamento de compras, né? Passa por todo quanto é lugar lá, em todos os órgãos públicos. E isso acaba complicando, porque é um tal de vai processo, volta processo, vai processo, volta processo. Quando ele vai chegar no pregão eletrônico, ele está um processo dessa largura aqui e você não fez nada ainda, né? Consumiu centenas de horas e ainda não fez nada. Bom, seleção por menor preço é um dos problemas mais críticos na contratação de soluções Drupal. É difícil quem faça, inclusive, contratações por técnica e preço, né? Justificar técnica e preço para contratar uma ferramenta de gestão de conteúdo não é uma coisa simples. E é muito complicado contratar suporte contínuo. Tá, beleza, a gente vai lá, contrata o desenvolvimento de um site. Quem vai manter? Para manter o site, você tem que ter um contrato de suporte. Só que contratar pessoas dá muito problema. Contratar por ponto de função com Drupal é um negócio que é bem complexo. Assim, cá entre nós tem que dar uma marretada para o negócio funcionar, porque ele não vai direito, né? Ponto de função num negócio que já você baixa um módulo da comunidade, como é que eu vou contar esses pontos de função, né?
E hoje a maioria das contratações de governo é por ponto de função. Mas o próprio TCU tem algumas matérias que eu já li deles. Eles falam, ó, ponto de função não cabe numa ferramenta de gestão de conteúdo que já tem uma série de módulos de comunidade. Não caberia, né? Realmente não cabe, não faz sentido. Bom, passando a fase da contratação, a gente tem a execução. Na hora da execução, é uma outra gama de problemas. Por exemplo, a questão das cobranças versus as falhas. A gente sabe que toda prestação de serviço de desenvolvimento, principalmente, ela tem uma série de falhas, de atrasos, de pequenos problemas. Isso acontece. Só que prestar esse tipo de serviço para governo, dependendo de como é o gestor, ele vai a cada atraso te multar, a cada atraso ele vai notificar, ele pode, eventualmente, se você não conseguir entregar alguma coisa, inabilitar o fornecedor, você não pode mais trabalhar com o governo. Então é um negócio bastante complexo, né? E cá entre nós tem muito a ver com quem é o gestor com quem você está se relacionando. Porque se o gestor do lado do governo for extremamente rígido e não conseguir flexibilizar ao ponto de falar assim, não, atrasou um dia, tudo bem, mas entregou, você vai me entregar certo, então não preciso te dar uma multa por causa disso. Se você pegar um gestor que não tem essa flexibilidade, você vai ter uma multa direto. E cá entre nós é uma coisa que me parece desnecessária, mas a gente não sabe como que é o parceiro nesse caso, né? Como vai ser a parceria. Em contrapartida, é muito comum as empresas falarem assim, beleza, eu vou ter que fazer isso desse jeito, então eu sigo o que está no contrato. E normalmente o contrato é aquele negócio desse tamanho que engessa para os dois lados. Ele não engessa só o relacionamento da empresa com o órgão público, ele engessa também o relacionamento do órgão público com a empresa. Então tudo que o órgão público vai pedir, ele vai ler lá, não cabe conforme cláusula do contrato XYZ. É um negócio que é um relacionamento bastante difícil por causa dessa excessiva burocracia. Dificuldades com Agile. A maioria do pessoal que desenvolve, trabalha com Drupal, usa desenvolvimento ágil. Desenvolvimento ágil é um negócio bem complicado de ser contratado em governo. Já vi algumas pessoas que contratam, mas normalmente ele contrata algo assim, me entrega determinado produto, né? Então tem aquela entrega escalonada e acabou. Então ele não tem interação do órgão público com a empresa contratada nesse ponto. Isso aí fica uma gestão interna da empresa. Mas toda vez que a gente tenta colocar isso dentro do governo, interagindo com a equipe de governo, costuma não dar muito certo. No caso do Drupal, a gente tem um elevado turnover. É difícil contratar, para o terceiro, contratar mão de obra que fique a longo prazo. Isso é problemático porque toda vez que a gente consegue fazer o projeto andar, troca os funcionários do terceiro. E aí a gente começa a fazer tudo de novo, revisar, e aí tem os problemas de contratuais, prazos, e sempre dá aqueles probleminhas. E a dificuldade de reposição de mão de obra pelo terceiro. Normalmente a gente põe no contrato que a pessoa tem que ter determinada formação. E é uma formação que normalmente não é muito simples. Para repor uma outra pessoa com o mesmo perfil, que atenda o perfil do contrato, é sempre bastante complicado. Um pouquinho mais de dificuldade. A gente tem poucos cases governamentais significativos, né? Eu acho que em termos de tamanho do Tribunal de Contas do Estado, o Portal da Transparência é o maior. Mas não tem muitos casos assim, muitos cases bons para você citar de governo, tá? Itaipu, né, também está com site em Drupal. Tem mais uma meia dúzia de sites aí em Drupal. Da Rio, da Olimpíada também acho que tá com Drupal, né? Mas a gente está com poucos cases de governo mesmo, tá?
a gente tem muita dificuldade em encontrar especialistas, pessoas que possam, inclusive, fazer a explicação do porquê que a plataforma Drupal é interessante para o governo. E tem muito pouca divulgação da ferramenta. A maioria dos órgãos não conhece Drupal. Eles conhecem WordPress e Joomla, mais umas 2 ou 3 ferramentas, mas não conhecem o Drupal. Bom, aí vem as oportunidades. Uma das características que eu acho importantíssimas do Drupal aí para trabalhar com o governo é a possibilidade de criação de distros. O pessoal lá da Fisco criou um tema, né, do governo federal. Então, isso daí é uma coisa que facilita bastante a venda. Só que a venda vender o produto, né, vender a ideia de Drupal para governo. Porque é mais fácil você, quero deixar com a identidade visual do governo federal, sobe esse tema aqui e pronto. Ótimo. Inclusive, eu acho que esse é o ponto forte que a gente poderia explorar para vender Drupal para governo. Que seria criar distribuições para atender nichos específicos. Por exemplo, portal da transparência. Todo órgão público, por força de lei, tem que ter um portal da transparência. E nós não temos uma distribuição Drupal para portal da transparência, né? Sendo que isso é meio que básico. Claro que pode ter uma versão incrementada que integre direto com o sistema que presta informações para algum tribunal de contas, ótimo. Mas ter o básico para o órgão poder prestar informações seria o ideal. Pequenos órgãos têm poucos lançamentos por dia de despesa, né? Receita e despesa. Eles poderiam fazer a publicação diretamente na ferramenta. Sites institucionais para prefeituras, câmaras municipais, esse tipo de coisa, também poderiam ser distribuições específicas. Por exemplo, Câmara Municipal, todas têm as mesmas áreas de legislação, de sessão, essas coisas. Então, poderia ser criada uma distribuição que atendesse eles mais rapidamente, né? Isso daí é uma questão da sociedade, da comunidade se organizar para ter esses produtos. E todo mundo sairia ganhando, porque uma empresa de São Paulo dificilmente vai prestar serviço lá em Manaus de suporte local para uma prefeitura, né? Então todo mundo teria como ganhar com isso daí. Então criar comunidades a partir dessas distros. Quem fala de transparência normalmente se relaciona com pessoas de transparência, né? Quem é de Câmara Municipal fala com o pessoal de Câmara Municipal. Tem um caso, por exemplo, acho que é do GTEC. Eles têm um software que, se não me engano, é desenvolvido em cima da plataforma Zooplone. Acho que é isso daí. Que é para a gestão das câmaras municipais, né? Casas legislativas. Então, é uma ideia muito similar a isso que a gente está falando agora. Fazer eventos. A gente precisa fazer mais eventos e precisa levar o governo para participar desses eventos, né? Muitas vezes a contratação para que um órgão governamental leve alguém para o evento é mais complicada. Talvez nesses eventos facilitar esse tipo de coisa, por exemplo, dando o ingresso para captar, né, ou ingressos patrocinados pelos patrocinadores, para levar o pessoal de governo para conhecer as possibilidades da ferramenta. Desenvolver programas de capacitação. A gente tem muito pouca gente trabalhando com Drupal, né? E a gente precisaria de mais gente usando. Então, por exemplo, eu já vi casos em que eu saí de determinado lugar, ou alguns colegas saíram de determinado lugar, e entra uma pessoa lá que entende de WordPress e ele migra o site para WordPress porque é o que ele entende, né? Em vez de ele não quer aprender Drupal, ele vai lá e toca em WordPress, refaz tudo. Apresentar as empresas públicas de TI. A gente precisa apresentar mais o Drupal para fomentar negócio, né? A gente às vezes acaba também fazendo evento que é só para a comunidade, né? Ela não apresenta a ferramenta para gerar possibilidade de novos negócios. Cooperação. Suporte local em distros mantidas pelo grupo. É a ideia que eu tinha comentado agora há pouco. Tem um caso, não sei se é um bom exemplo, né, porque parece que agora está dando alguns problemas lá, mas a comunidade do Expresso Livre.
Eles juntaram lá várias empresas, inclusive empresas públicas. A maioria são empresas públicas. Serpro, Celepar, Itaipu, né? E eles montaram lá um grupo de desenvolvimento da ferramenta. Então a gente poderia juntar várias empresas, Drupal Shops, né? Várias Drupal Shops, para desenvolver distros e dar suporte naquelas distros, né? E mantendo aberto. Então a gente conseguiria pulverizar isso em nível Brasil. Troca de informações sobre licitações. Muita gente não entra em licitação porque não sabe como se faz, né? Por exemplo, uma coisa que dá um trabalho grande: conseguir um termo de referência recente, para saber como é que está sendo feita a contratação em outro lugar. Ata de registro de preço. A gente praticamente não vê ata de registro de preço. Com Drupal, eu vi uma, para falar a verdade, até hoje. Tá? Então, mas essa informação tem que ser trocada, tem que estar na comunidade. Quem quiser prestar serviço para governo tem que se juntar para trocar informações sobre isso. Porque, como é que o outro órgão contratou? Né? Esse órgão aqui contrata assim, o outro contrata daquele jeito. Com esse órgão aqui é bom trabalhar, com esse órgão aqui não é bom trabalhar. Tem essa característica também, não é todo órgão que é bom você trabalhar. Uns órgãos que eu acho que seriam importantes a gente trabalhar como comunidade são as empresas de tecnologia da informação, tipo Prodan, Prodesp e todas essas empresas aí, o próprio Serpro, né? Todas essas empresas de prestação de serviço. Atendimento aos pequenos órgãos públicos. Se a gente tiver pequenos cases, né? Imagina que são mais de 5.500 prefeituras. Então pode pôr aí uma média de 3 órgãos públicos por prefeitura. A gente tem quase 17 mil órgãos públicos. Tendo distribuições específicas para alguns casos, tipo portal institucional de prefeitura e portal de Câmara Municipal, a gente teria aí um poder de colocação do Drupal no mercado público imenso. Parceria com as empresas públicas através da ADB. Aqui é uma proposta interessante. O Drupal ele tem uma característica que boa parte das ferramentas não tem. Ele tem uma associação montada, com o CNPJ funcional, tudo direitinho, né? Quem montou algo parecido com isso, só que não lembro direito os detalhes desse outro projeto, foi o pessoal do OpenOffice, o BR Office, né? Eles tinham lá uma associação que as empresas participavam ativamente, inclusive prestavam serviço via essa associação, né? Então isso é uma possibilidade, a gente tem que ver como explorar isso daí. Parceria com outras comunidades de software livre. O Drupal, ele trabalha muito bem, por exemplo, lá no Tribunal de Contas a gente usa lá Drupal com Postgres, né? Que é uma comunidade forte, uma comunidade interessante. Eu acho que falta muita integração da comunidade Drupal com essas outras comunidades, né? A própria comunidade de PHP, a gente quase não tem relacionamento com a comunidade de PHP. Quem sabe agora com o Drupal 8 Symfony funcionando direitinho aí, a gente vai se integrar mais. Mas tem muito pouca integração, né, realmente, da nossa comunidade com as outras. Apesar de a gente estar até bem estruturado. Bom, estou dentro do tempo, 20 minutos. Meu contato está aí. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar experiência, o pessoal, principalmente que trabalha aí com o governo, quiser falar quais foram as dificuldades que tiveram ou as oportunidades que identificaram, fica à vontade. Tem alguns caminhos que simplificam a vida aí. Por exemplo, aquela questão que eu falei de a gente criar as distros para prefeituras, câmaras, órgãos públicos menores. Boa parte deles precisam lá de um site básico e que alguém que mantenha aquele site,
né? Se possível que hospede, que deixe tudo funcionando. Olha, até R$ 8.000 ano é dispensa de licitação. Aí a contratação é simples, né? Isso significa que se você tiver lá uma parcela mensal para cada órgão público em torno de 600 e poucos reais, né? R$ 650 por aí, você consegue fazer por dispensa de licitação. E se você... Imagina o seguinte, quantas empresas de Drupal que tem em cada região? Não tem tantas assim, né? Então vamos pegar um interior de São Paulo lá, oeste do estado de São Paulo. Se tiver umas 2 empresas lá que tem condições de prestar esse tipo de suporte, é muito. Então eles acabam pegando lá 20, 30 prefeituras no entorno, que daria algo em torno de 90 órgãos. 90 órgãos pagando, 90, 100 órgãos aí pagando 600 e poucos reais por mês, eu acho que é um negócio viável, né? Então tem condições de você tocar esse pequeno varejinho, isso é varejinho, né? O projeto menor. O projeto grande, fazer e entregar é mais fácil porque é feito um projeto, você tem que entregar aquele projeto e acabou. O problema é manter aquilo lá depois, né? Como é que vai ser mantido. Outro caminho também, que boa parte dos órgãos públicos, principalmente os tribunais de contas, não gostam, mas eu sei que existe e bastante, são as atas de registro de preço. Então, por exemplo, a pessoa contrata lá hora homem, não é muito comum, mas contratou hora homem de suporte Drupal. Aí outros órgãos podem simplesmente aderir àquela ata. É só as empresas que criaram aquela ata divulgar aquilo lá. Então, contratação por ata de registro de preço é simplificada. Dispensa de licitação simplificada, ata de registro de preço simplificada, né? Quem que teria que fazer isso? Basicamente, esse projetinho para entregar um site institucional, um portal da transparência para uma prefeitura, para uma câmara municipal, as empresas poderiam criar, esse grupo de empresas poderia criar um projeto que se enquadrasse nesse valor de dispensa de licitação, que eu acho que é viável pelo ganho de escala, né? E começar a oferecer para todos os órgãos públicos, né? Oferece para todos e pronto. Simplifica muito e há uma chance de ganhar dinheiro, ajudando as prefeituras a terem um produto de qualidade. Talvez essa própria questão do ponto de função, eu acho que é o primeiro ajuste que tem que ser feito, porque as empresas, as Drupal Shops que eu conheço, elas não trabalham com ponto de função. E, como eu disse, ponto de função não é adequado para um CMS. Open source como esse, onde você baixa os módulos. Tá? Não é o melhor jeito. Inclusive, as empresas não fazem porque não conhecem. E não vão trabalhar com esse tipo de coisa.
Mas para uma Drupal Shop seria ótimo trabalhar com um ponto de função, porque ia ganhar muito dinheiro, né? Porque você vai lá e fala, ó, vou ter tantas funcionalidades. Você vai lá, baixa o módulo, tá pronto as funcionalidades. Você vai e cobra por uma coisa que é da comunidade, né? Não me parece muito justo para nenhum lado aí. É um negócio que tem um lado que não entende e o outro lado, quer dizer, na verdade os dois lados não entendem que isso não é bom, né? A empresa não entende que se ela trabalhar por ponto de função é bem provável que ela ganhe mais, e o órgão não percebe que vai perder trabalhando com ponto de função numa coisa que baixa-se módulos prontos, né? Então isso daí é um dos grandes problemas, fazer contratação por ponto de função. Talvez aí criar um site modelo que pudesse ser aplicado, replicado por todos os órgãos do Estado, fosse algo mais fácil, mais interessante. E aí tratar só a questão da migração de dados. Porque isso é uma coisa que você trata com ponto de função sem maiores problemas. Ó, vou migrar tantas unidades de informação. Beleza, migrar unidade de informação é inteligível para ponto de função. Agora, desenvolver o site inteiro não é um bom negócio. Mais alguém? Então tá, vou liberar para o próximo palestrante aqui poder assumir.